Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de vocês do início ao fim. Imaginem comigo, uma jovem de 23 anos, pura e trabalhadora, que em um momento de desespero toma uma atitude que vai mudar completamente o rumo da vida dela. Um beijo. Um simples beijo dado em um estranho, para se proteger de uma situação perigosa. Mas esse estranho não era qualquer pessoa, e o que parecia ser apenas um momento de fuga se transforma em algo muito maior. Vocês vão acompanhar a jornada de Adriana, uma moça que pensava ter perdido a chance de ser feliz, até que o destino coloca em seu caminho alguém que vai mostrar para ela o verdadeiro significado do amor e da proteção. E Fernando? Bem, ele nem imaginava que um encontro inesperado ia transformar sua vida de workaholic solitário em algo completamente diferente. Mas eu não vou entregar tudo agora. Vocês vão descobrir como esse beijo muda duas vidas para sempre, como o passado de Adriana volta para assombrar o presente, e como o amor verdadeiro tem o poder de curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Antes de começarmos, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nossas histórias, que deixa aquele like carinhoso, que comenta compartilhando suas experiências e que divide nossas narrativas com amigos e familiares. Vocês são a alma deste canal, e se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Agora me conta aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo neste momento enquanto me escutam? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho, organizando a casa? Eu adoro saber como vocês aproveitam esses momentos de pausa para ouvir nossas histórias. Bem, agora que já nos conectamos, vamos juntos mergulhar nessa história, que tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Preparem-se, porque a história de Adriana e Fernando está apenas começando. Adriana Santos acordou naquela segunda-feira com o mesmo aperto no peito que a acompanhava há semanas. Aos 23 anos, ela carregava nos ombros o peso de decisões que nenhuma jovem da sua idade deveria ter que tomar. Enquanto preparava seu café da manhã no pequeno apartamento que dividia com a prima Carla, seus pensamentos voavam para os últimos meses turbulentos que tinha vivido. O relacionamento com Bruno tinha começado como um conto de fadas, mas se transformou no seu pior pesadelo. Ele era ciumento, controlador e, nos últimos tempos, tinha começado a ser agressivo tanto física quanto psicologicamente. Adriana sabia que precisava sair daquela situação, mas Bruno não aceitava o fim do relacionamento de jeito nenhum. As ameaças dele tinham se tornado constantes e ela vivia com medo de encontrá-lo em qualquer lugar que fosse. A jovem olhou no espelho do banheiro e viu os olhos cansados que refletiam meses de tensão e medo. Ela tinha perdido peso, suas roupas estavam folgadas e os cabelos antes brilhantes agora pareciam sem vida. Apesar de tudo, ela tinha conseguido um emprego temporário como recepcionista em uma empresa de eventos, e hoje era um dia especial. Ia trabalhar na festa de inauguração da nova sede de uma grande empresa de tecnologia chamada Tecnova Solutions. Era uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra e, quem sabe, fazer alguns contatos para conseguir um emprego melhor e mais estável. Adriana se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos castanhos e seus cabelos longos e escuros que ela tinha lavado e penteado com esmero. Ela queria causar uma boa impressão, afinal, nunca se sabia quem poderia conhecer em um evento daquele tipo, e precisava desesperadamente de uma mudança positiva em sua vida. Enquanto se dirigia de ônibus para o local do evento, Adriana não conseguia parar de pensar em como sua vida tinha mudado drasticamente nos últimos meses. Ela sempre foi uma moça sonhadora, que acreditava no amor verdadeiro e em construir uma família feliz. Tinha crescido vendo o relacionamento carinhoso dos seus pais, que mesmo com todas as dificuldades financeiras, sempre se apoiaram e se amaram profundamente. Sua mãe, Dona Rosa, sempre dizia que o amor verdadeiro se reconhecia pela proteção
e pelo cuidado mútuo, não pelo controle e pela posse. Essa base sólida de amor familiar fez com que Adriana acreditasse que um dia encontraria alguém que a amasse e respeitasse da mesma forma que seu pai sempre amou sua mãe. Mas Bruno não era essa pessoa, e ela tinha demorado demais para enxergar isso. Ele tinha começado sendo carinhoso e atencioso, mas gradualmente foi se tornando possessivo, ciumento e abusivo, isolando-a dos amigos e da família. O evento estava acontecendo no último andar de um prédio moderno e imponente no centro da cidade, com uma vista deslumbrante da metrópole iluminada que se estendia até o horizonte. O salão era amplo e elegante, decorado com muito bom gosto, com luzes suaves que criavam uma atmosfera sofisticada e acolhedora. Adriana chegou cedo, como sempre fazia, e se posicionou na recepção, cumprimentando os convidados com um sorriso sincero e direcionando-os para o salão principal. Era um ambiente sofisticado, cheio de empresários bem vestidos, executivos importantes e pessoas influentes do meio corporativo. Homens de terno impecável conversavam sobre negócios, enquanto mulheres elegantes circulavam pelo salão com taças de champanhe nas mãos. Ela se sentia um pouco fora do seu ambiente natural, mas tentava manter a postura profissional e o sorriso no rosto. Durante as primeiras horas, tudo correu perfeitamente bem, e Adriana começou a se sentir mais confiante e relaxada, até mesmo animada, com a possibilidade de estar fazendo um bom trabalho. Foi quando ela o viu. Bruno apareceu do elevador como uma sombra do passado que ela tanto queria esquecer, vestindo um terno que ela não conhecia, provavelmente emprestado de algum amigo, com aquele olhar determinado e perigoso que ela conhecia muito bem e que sempre a fazia tremer de medo. O coração de Adriana disparou, e ela sentiu as mãos ficarem geladas instantaneamente, como se todo o sangue do seu corpo tivesse parado de circular. Como ele tinha descoberto onde ela estava trabalhando. Como ele tinha conseguido entrar no evento. Ela tinha tomado tanto cuidado para não deixar rastros, tinha mudado de apartamento, trocado de número de telefone, mas mesmo assim, ele sempre a encontrava. Bruno caminhou diretamente em sua direção, ignorando completamente o fato de que ela estava trabalhando e que havia outras pessoas importantes ao redor. Seus passos eram determinados e ameaçadores, e Adriana conhecia aquela expressão no rosto dele. "Adriana, precisamos conversar agora", disse ele com aquela voz baixa e controlada que ela sabia que significava problemas sérios. "Você não pode continuar fugindo de mim dessa forma. Nós temos que resolver essa situação de uma vez por todas, e eu não vou aceitar mais desculpas nem escapatórias." Adriana sentiu o pânico familiar tomar conta do seu corpo inteiro, como uma onda gelada que começava no estômago e se espalhava por todos os seus membros. Ela olhou ao redor procurando desesperadamente uma saída, uma forma de escapar daquela situação constrangedora e potencialmente perigosa, sem causar um escândalo que poderia arruinar sua reputação profissional. "Bruno, eu estou trabalhando. Você não pode estar aqui", sussurrou ela, tentando manter a compostura e o tom de voz baixo para não chamar atenção. "Por favor, vá embora antes que eu chame a segurança. Eu já disse que não quero mais falar com você, que nosso relacionamento acabou." Mas Bruno não parecia disposto a ouvir razões, como sempre acontecia quando ele decidia que queria algo. Ele se aproximou ainda mais, invadindo completamente o espaço pessoal dela, fazendo-a se sentir encurralada e vulnerável. "Você pensa que pode simplesmente desaparecer da minha vida assim? Depois de 2 anos juntos, Adriana? 2 anos. Você não pode jogar tudo isso fora por causa de algumas brigas bobas que todo casal tem." A voz dele estava ficando mais alta e mais agressiva, e algumas pessoas começaram a olhar na direção deles com curiosidade e preocupação, sussurrando entre si. O desespero de Adriana crescia a cada segundo que passava, como uma pressão insuportável no peito que a impedia de respirar adequadamente. Ela sabia que Bruno era capaz de fazer um escândalo ali mesmo, na frente de todos aqueles empresários importantes e influentes, e isso acabaria com qualquer chance que ela tinha de conseguir uma recomendação para um emprego melhor ou até mesmo de continuar trabalhando naquela empresa de eventos.
Seus olhos procuraram desesperadamente por alguém da segurança, mas não viu ninguém por perto que pudesse ajudá-la. O salão estava cheio de pessoas conversando e se divertindo, alheias ao drama que estava se desenrolando bem ali no meio deles. Foi então que ela avistou um homem elegante de aproximadamente 30 anos parado próximo à janela, observando tranquilamente a vista da cidade com uma taça de vinho na mão. Ele era alto, imponente, tinha cabelos escuros bem penteados e uma postura que demonstrava confiança e autoridade natural. Vestia um terno impecável de cor escura, que certamente custava mais do que Adriana ganhava em vários meses, e emanava uma aura de sofisticação e poder que era impossível de ignorar. Sem pensar duas vezes, movida pelo puro instinto de sobrevivência e pelo desespero de escapar de Bruno, Adriana caminhou rapidamente até ele, com o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Por favor, me desculpe pelo que eu vou fazer", murmurou ela rapidamente, olhando nos olhos azuis profundos dele, antes de se colocar na ponta dos pés e pressionar seus lábios contra os dele em um beijo desesperado. Foi um beijo nascido do pânico puro e da necessidade urgente de escapar de uma situação terrível, mas que ao mesmo tempo carregava toda a pureza e inocência de uma jovem que nunca tinha beijado ninguém, além do homem que a maltratava. O homem ficou claramente surpreso no primeiro momento. Seus olhos se arregalaram e seu corpo ficou tenso, mas algo em sua expressão mudou quando ele viu o desespero e o medo genuínos nos olhos dela. Havia algo ali que tocou seu instinto protetor, algo que fez com que ele entendesse imediatamente, sem precisar de explicações, que aquela jovem precisava de ajuda. Instintivamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele colocou as mãos na cintura delicada de Adriana, correspondendo ao beijo e fazendo com que parecesse completamente natural e romântico para qualquer pessoa que estivesse observando a cena. Quando Adriana se afastou alguns centímetros, ainda mantendo-se próxima ao homem misterioso e ainda sentindo o calor do corpo dele irradiando proteção e segurança, ela olhou por cima do ombro e viu Bruno parado a alguns metros de distância, com uma expressão que misturava choque, raiva e ciúme em seu rosto. Ela podia ver as veias saltando no pescoço dele, sinal de que ele estava ficando furioso, o que sempre significava perigo para ela. "Quem é esse cara, Adriana?" perguntou Bruno com a voz carregada de veneno e ciúme doentio. "É assim que você resolve nossos problemas? Beijando estranhos na minha frente? Você virou uma qualquer agora?" As palavras dele eram como facadas no coração de Adriana. Mas ela se manteve firme ao lado do homem que tinha acabado de beijar. O desconhecido se virou para encarar Bruno, e Adriana pôde sentir a mudança dramática na energia ao redor deles. Havia algo na postura desse homem que transmitia autoridade natural e poder genuíno, algo que fez Bruno automaticamente dar um passo para trás, mesmo tentando manter sua pose agressiva. "Acredito que a senhorita deixou bem claro que não quer conversar com você", disse o homem com uma voz firme, controlada e que carregava uma autoridade incontestável. "Sugiro que você respeite a decisão dela e se retire imediatamente deste local." Havia algo na forma como ele falava que não admitia contestação ou discussão, uma firmeza que vinha de alguém acostumado a ser obedecido e respeitado. Bruno ainda tentou argumentar, inflando o peito e tentando parecer ameaçador, mas o homem deu um passo à frente, protegendo Adriana completamente com seu corpo e demonstrando que não tinha medo algum de qualquer ameaça que Bruno pudesse representar. "Eu não vou repetir", disse ele calmamente, mas com uma firmeza de aço que fez Bruno perceber que não tinha chances naquela situação, que estava claramente em desvantagem. Resmungando algumas palavras incompreensíveis e ameaças vazias, Bruno finalmente se dirigiu para o elevador, não sem antes lançar um olhar furioso e prometedor de vingança para Adriana, um olhar que ela conhecia bem e que significava que aquilo não tinha acabado. Assim que as portas do elevador se fecharam e Bruno desapareceu de vista, Adriana se deu conta completamente do que tinha acabado de fazer. Ela tinha beijado um completo estranho, no meio de um evento profissional sofisticado,
na frente de dezenas de pessoas importantes e influentes do meio corporativo. O constrangimento tomou conta dela como uma onda avassaladora, e suas bochechas ficaram vermelhas como tomates maduros. Eu sinto muito, gaguejou ela, tentando se afastar e recuperar sua compostura profissional. Eu não sei o que deu em mim. Foi uma situação desesperadora e eu não sabia o que mais fazer. Ele é meu ex-namorado e não aceita que nosso relacionamento acabou. O homem a observou com atenção e cuidado, e Adriana notou que ele tinha olhos azuis profundos como o oceano, que transmitiam inteligência e bondade, e uma expressão gentil e compreensiva, apesar da seriedade da situação que tinham acabado de vivenciar juntos. Você não precisa se desculpar por absolutamente nada, disse ele suavemente, com uma voz que carregava sinceridade e compreensão genuínas. Qualquer pessoa com 2 olhos na cara podia ver que você estava em uma situação muito difícil e perigosa. Espero que esteja tudo bem agora e que ele não volte a incomodá-la. Havia genuína preocupação em sua voz, uma gentileza que Adriana não esperava encontrar em um homem tão obviamente poderoso e importante, e isso fez o coração dela se acelerar por um motivo completamente diferente do medo que tinha sentido momentos antes. Era uma aceleração boa, calorosa, que espalhava uma sensação estranha e agradável por todo o seu corpo. Obrigada, murmurou ela, ainda sentindo as bochechas queimando de vergonha. Muito obrigada mesmo. Eu preciso voltar ao trabalho agora, antes que alguém perceba minha ausência. Sem esperar uma resposta, ela se afastou rapidamente, voltando para seu posto na recepção com as pernas ainda tremendo, mas não conseguindo tirar da mente a sensação incrível dos lábios dele nos seus, nem a forma natural e protetora com que ele tinha a defendido de Bruno, como se fosse a coisa mais normal do mundo ajudar uma desconhecida em apuros. Fernando Mendes ficou parado onde estava, observando Adriana retornar ao seu trabalho com uma elegância natural que contrastava com a vulnerabilidade que ela tinha demonstrado momentos antes. Ele era o CEO e fundador da Tecnova Solutions, a empresa que estava inaugurando aquela nova sede, o anfitrião daquela festa luxuosa, mas naquele momento sua mente estava completamente focada na jovem corajosa que tinha acabado de beijá-lo de forma tão inesperada e desesperada. Aos 32 anos, Fernando já tinha vivido o suficiente para reconhecer desespero genuíno quando via, e havia algo naquela moça que tinha tocado uma parte profunda do seu coração que ele pensava estar completamente fechada e protegida para sempre. Ele passou o resto da noite toda observando-a discretamente de longe, impressionado com a forma profissional e digna com que ela continuou trabalhando, cumprimentando os convidados e mantendo o sorriso no rosto, apesar do trauma que tinha acabado de passar. Havia uma força interior nela que ele admirou profundamente, uma determinação admirável em não deixar que aquela situação terrível arruinasse seu trabalho ou sua noite. Fernando não conseguia parar de pensar naquele beijo, na forma como ela tinha se entregado completamente àquele momento de desespero e principalmente na coragem que ela tinha demonstrado ao pedir ajuda a um completo estranho. Na manhã seguinte, Adriana acordou com uma mistura estranha de sentimentos. Por um lado, sentia-se aliviada por ter conseguido escapar de Bruno na noite anterior, mas por outro, estava mortificada pela forma como tinha se comportado. Ela tinha beijado um completo estranho. O rosto dela queimava de vergonha sempre que se lembrava da cena. Enquanto tomava seu café da manhã, ela tentava convencer a si mesma de que nunca mais veria aquele homem elegante e que o melhor seria esquecer completamente o que tinha acontecido. Carla, sua prima, notou que ela estava estranha e perguntou se estava tudo bem, mas Adriana preferiu não contar os detalhes do que tinha acontecido na festa. Como explicar que tinha beijado um desconhecido para escapar do ex-namorado abusivo? O telefone tocou por volta das 9 da manhã, fazendo Adriana pular de susto. Era a coordenadora da empresa de eventos, Simone, com uma notícia que ela jamais esperava ouvir. Adriana, querida, eu tenho uma proposta incrível para você, disse Simone com entusiasmo na voz. A Tecnova Solutions,
A empresa do evento de ontem ficou muito impressionada com seu trabalho e quer oferecer uma posição fixa como recepcionista na sede deles. É um salário excelente, com todos os benefícios, e eles querem que você comece hoje mesmo. Adriana quase derrubou a xícara de café que segurava. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Depois de meses procurando um emprego estável, finalmente uma oportunidade tinha aparecido. Ela aceitou imediatamente, sem nem mesmo perguntar os detalhes do salário ou das funções. Adriana chegou ao prédio da Tecnova Solutions usando seu melhor conjunto de roupas profissionais, um blazer preto e uma saia que tinha comprado em uma promoção alguns meses atrás. O prédio era ainda mais imponente durante o dia, com uma fachada de vidro espelhado que refletia o céu azul e as nuvens brancas. A recepção no térreo era moderna e elegante, com móveis de design e plantas que davam um toque de natureza ao ambiente corporativo. Uma funcionária do setor de recursos humanos, chamada Patrícia, a recebeu com um sorriso caloroso e a levou para conhecer o escritório. "Você vai trabalhar no 22º andar", explicou Patrícia enquanto subiam no elevador. "É onde fica a recepção executiva. Você vai atender os clientes mais importantes da empresa e fazer a agenda dos diretores." Quando as portas do elevador se abriram no 22º andar, Adriana ficou impressionada com a sofisticação do ambiente. Era um espaço amplo e bem iluminado, com uma decoração moderna em tons de cinza e azul. Grandes janelas ofereciam uma vista espetacular da cidade, e havia obras de arte nas paredes que certamente custavam uma fortuna. Patrícia a levou até uma mesa elegante, posicionada estrategicamente na entrada do andar, de onde ela podia ver todos que entravam e saíam. "Esta será sua mesa", disse Patrícia. "Você vai ser responsável por receber as visitas, controlar o acesso aos escritórios dos diretores e dar suporte administrativo quando necessário." Adriana estava se acomodando em sua nova mesa, organizando os materiais que Patrícia tinha deixado para ela, quando ouviu uma voz familiar vindo do corredor. "Patrícia, como está o andamento dos novos contratos com os clientes do setor bancário?" Era uma voz masculina, profunda e autoritária, que fez o coração de Adriana disparar instantaneamente. Ela olhou na direção da voz e sentiu o mundo parar ao seu redor. Era ele. O homem que ela tinha beijado na noite anterior estava caminhando em sua direção, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Ele estava conversando com Patrícia sobre assuntos da empresa, claramente em uma posição de autoridade. Quando ele a viu sentada na mesa da recepção, seus passos diminuíram e uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. "Adriana?", disse ele, com uma mistura de surpresa e algo que parecia satisfação na voz. "Que coincidência encontrá-la aqui." Patrícia olhou de um para o outro, claramente confusa. "Vocês já se conhecem?", perguntou ela. Adriana estava tão chocada que não conseguia formar uma palavra sequer. Suas bochechas ficaram vermelhas e ela sentiu como se todos no andar estivessem olhando para ela. "Nós nos conhecemos ontem no evento", disse Fernando, mantendo um tom profissional, mas Adriana podia ver um brilho divertido nos olhos dele. "Senhorita Santos, não é? Bem-vinda à Tecnova Solutions." Patrícia sorriu, satisfeita. "Que maravilha! Então vocês já foram apresentados." "Fernando, esta é nossa nova recepcionista, Adriana Santos. Adriana, este é Fernando Mendes, nosso CEO." O mundo de Adriana desabou naquele momento. CEO? Ela tinha beijado o CEO da empresa onde agora trabalhava? Como isso era possível? Fernando estendeu a mão para cumprimentá-la formalmente, e quando ela aceitou o aperto de mão, ela sentiu a mesma eletricidade da noite anterior. "É um prazer tê-la em nossa equipe, Adriana", disse ele, mantendo a mão dela na sua por alguns segundos a mais do que seria normal em um cumprimento profissional. Depois que Patrícia se afastou para atender outros assuntos, Fernando permaneceu ali por alguns instantes, claramente querendo dizer algo, mas medindo suas palavras cuidadosamente. "Espero que esteja se sentindo melhor hoje", disse ele em voz baixa, de forma que apenas ela pudesse ouvir. "E espero que aquele rapaz da noite passada não tenha voltado a incomodá-la."
A preocupação genuína na voz dele fez o coração de Adriana se acelerar novamente. Estou bem, obrigada, murmurou ela, tentando manter a compostura profissional. E obrigada novamente por me ajudar ontem. Fernando assentiu com a cabeça. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, meu escritório é logo ali, disse ele, apontando para uma porta de vidro ao fundo do corredor. Não hesite em me procurar. Durante as primeiras horas do seu primeiro dia de trabalho, Adriana tentou se concentrar em aprender suas novas funções, mas era impossível não pensar no que tinha acontecido. Como ela ia conseguir trabalhar todos os dias, sabendo que o homem que ela tinha beijado desesperadamente era seu chefe? E mais do que isso, como ela ia conseguir manter uma relação profissional com alguém que tinha visto sua vulnerabilidade de uma forma tão íntima? Ela atendia telefones, recebia visitantes e organizava documentos, mas sua mente estava constantemente voltada para Fernando, que passava pelo corredor várias vezes durante o dia, sempre cumprimentando-a educadamente. Por volta do meio-dia, Fernando apareceu em sua mesa carregando 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse querer um café, disse ele, oferecendo uma das xícaras para ela. É do tipo especial que temos na Copa dos Executivos. Adriana aceitou a xícara, sentindo suas mãos tremendo ligeiramente. Obrigada, Sr. Mendes, disse ela, tentando manter a formalidade. Fernando, corrigiu ele suavemente. Aqui nós não somos muito formais entre a equipe. E eu gostaria de conversar com você quando você tiver um momento livre. Talvez no meu escritório, onde podemos ter mais privacidade. O coração de Adriana disparou. Uma conversa particular com o CEO, sobre o que ele queria falar. Será que ele ia demiti-la por causa do que tinha acontecido? Ou pior, será que ele pensava que ela tinha planejado tudo aquilo para conseguir o emprego? Claro, posso ir agora se for conveniente, disse ela, tentando esconder o nervosismo na voz. Fernando balançou a cabeça positivamente. Perfeito. Vamos ao meu escritório. Ele a guiou pelo corredor até uma sala ampla e elegante, com uma mesa enorme de madeira escura, estantes cheias de livros e troféus e uma vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto. Fernando fechou a porta atrás deles e indicou uma poltrona confortável em frente à sua mesa. Por favor, sente-se e fique à vontade, disse ele, assumindo uma postura mais relaxada. Eu queria conversar com você sobre ontem à noite e também esclarecer algumas coisas sobre sua posição aqui na empresa. Adriana se sentou na beirada da poltrona, tensa e preparada para o pior. Senhor, Fernando, começou ela, eu quero que saiba que eu não sabia quem você era ontem. Eu jamais planejaria algo daquele tipo para conseguir um emprego. Eu estava realmente desesperada e... Fernando levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Adriana, você não precisa se explicar. Eu acredito completamente em você, e posso ver que você é uma pessoa íntegra e honesta. O que aconteceu ontem foi uma situação excepcional, e você agiu por instinto de sobrevivência. Qualquer pessoa faria a mesma coisa no seu lugar. O alívio que Adriana sentiu foi tão grande que ela quase desabou na poltrona. Então eu não vou ser demitida? Perguntou ela com a voz trêmula. Fernando sorriu, e foi a primeira vez que ela viu um sorriso genuíno no rosto dele. Demitida? Pelo contrário. Você foi contratada porque mostrou profissionalismo excepcional ontem à noite, mesmo passando por uma situação difícil. Isso diz muito sobre seu caráter. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Fernando explicando suas responsabilidades e deixando claro que ela podia contar com o apoio dele se Bruno voltasse a incomodá-la. Se aquele rapaz aparecer aqui ou tentar contatá-la de qualquer forma, você me avisa imediatamente, disse ele com seriedade. Temos segurança muito boa neste prédio, e eu não vou permitir que ninguém a incomode no seu local de trabalho. Quando Adriana saiu do escritório dele, ela se sentia muito mais tranquila e confiante. Talvez conseguisse fazer aquele emprego dar certo, apesar das circunstâncias inusitadas do seu começo. O resto do dia passou rapidamente, com Adriana aprendendo os sistemas da empresa e conhecendo outros colegas de trabalho.
Todos foram muito gentis e acolhedores, e ela começou a sentir que talvez tivesse encontrado não apenas um emprego, mas um lugar onde poderia reconstruir sua vida. Quando chegou a hora de ir embora, Fernando apareceu em sua mesa novamente. "Como foi seu primeiro dia?" lhes perguntou ele. "Muito bom", respondeu ela sinceramente. "Todos foram muito gentis comigo." Fernando sorriu. "Ótimo. E Adriana, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, não hesite em me procurar. Quero que se sinta segura e confortável aqui." Enquanto ela arrumava suas coisas para ir embora, Adriana não conseguia parar de pensar na gentileza e proteção que Fernando tinha demonstrado. Pela primeira vez em meses, ela se sentia verdadeiramente segura. Nas semanas seguintes, Adriana se adaptou rapidamente à rotina da Tecnova Solutions e descobriu que tinha uma aptidão natural para o trabalho de recepcionista executiva. Ela aprendeu os nomes de todos os clientes importantes, memorizou as preferências de café de cada diretor e se tornou conhecida por sua eficiência e discrição. O que ela não esperava era como sua relação com Fernando começou a evoluir de forma sutil, mas constante. Ele passava pela sua mesa várias vezes ao dia, sempre com uma desculpa profissional, mas Adriana começou a perceber que ele procurava motivos para conversar com ela. Às vezes era para perguntar sobre algum cliente, outras vezes para elogiar seu trabalho, mas sempre havia um calor especial nos olhos dele que fazia o coração dela acelerar. Uma manhã de quinta-feira, Fernando apareceu em sua mesa, carregando 2 cafés e um sorriso que ela estava começando a reconhecer como sendo especialmente para ela. "Bom dia, Adriana. Pensei que você pudesse precisar de um café extra hoje, já que temos aquela reunião importante com os investidores japoneses", disse ele, colocando uma xícara na mesa dela. Era a 3ª vez naquela semana que ele trazia café para ela, e Adriana começou a suspeitar que aquilo não era apenas gentileza profissional. "Obrigada, Fernando. Você não precisa se preocupar comigo dessa forma", disse ela, tentando soar casual, mas sentindo as bochechas ficarem ligeiramente coradas. "Eu me preocupo com todos os meus funcionários", respondeu ele, mas o jeito como ele olhou para ela deixou claro que a preocupação dele por ela era diferente. Durante o almoço, Adriana costumava ir ao pequeno parque em frente ao prédio da empresa para comer o sanduíche que trazia de casa e aproveitar um pouco de ar fresco. Era seu momento de paz no meio do dia corrido. Para sua surpresa, na segunda semana de trabalho, Fernando apareceu no parque também, carregando um lanche comprado em uma lanchonete próxima. "Posso fazer companhia?", perguntou ele, apontando para o banco onde ela estava sentada. Adriana assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação. Era a primeira vez que eles tinham uma conversa informal, longe do ambiente corporativo do escritório. "Você sempre almoça aqui?", perguntou Fernando, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente próxima para que ela pudesse sentir o perfume masculino discreto que ele usava. "Sim, eu gosto de ficar ao ar livre um pouco. Me ajuda a relaxar", respondeu Adriana, observando as pessoas que passavam pelo parque. "E você? Não costumo ver CEOs almoçando em parques públicos?" Fernando riu, e o som da risada dele era melodioso e contagiante. "Normalmente eu almoço na minha sala, trabalhando, mas ultimamente tenho sentido necessidade de sair um pouco do escritório." Ele parou por um momento, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Talvez porque agora eu tenha uma boa razão para vir aqui." A conversa fluiu naturalmente, como se eles fossem velhos amigos. Fernando contou sobre como tinha fundado a empresa aos 25 anos, começando com apenas um computador no quarto da casa da mãe e muito sonho e determinação. "Foram anos muito difíceis no começo", disse ele, olhando para o horizonte. "Eu trabalhava 18 horas por dia. Vivia só para a empresa. Não tinha tempo para relacionamentos, para amigos, para nada além do trabalho." Adriana ouvia com atenção, impressionada com a vulnerabilidade que ele estava mostrando. "E agora? Você ainda trabalha tanto assim?", perguntou ela. Fernando a olhou diretamente nos olhos. "Até recentemente, sim,
Mas algumas coisas na minha vida mudaram e eu estou começando a repensar minhas prioridades. Adriana compartilhou um pouco sobre sua própria história, falando sobre sua infância simples mas feliz, sobre como tinha perdido o pai quando era adolescente e como sua mãe tinha trabalhado duro para criar ela e os irmãos. Ela evitou falar sobre Bruno, mas Fernando pareceu entender que havia partes dolorosas em seu passado que ela não estava pronta para compartilhar. Você é uma pessoa muito forte, Adriana, disse ele suavemente. Posso ver isso na forma como você trabalha, como você trata as pessoas. Há uma determinação em você que eu admiro muito. As palavras dele tocaram o coração de Adriana de uma forma que ela não sentia há muito tempo. A partir daquele dia, os almoços no parque se tornaram uma tradição não declarada entre eles. Fernando sempre aparecia com alguma desculpa sobre precisar de ar fresco ou querer fazer uma pausa no trabalho, mas ambos sabiam que aqueles momentos estavam se tornando especiais. Eles conversavam sobre tudo: livros, filmes, sonhos, medos, planos para o futuro. Adriana descobriu que Fernando era um homem muito mais profundo e sensível do que aparentava ser no ambiente corporativo. Ele tinha uma paixão por fotografia que poucos conheciam, adorava cozinhar nos fins de semana e sonhava em viajar pelo mundo quando se aposentasse. Em uma dessas conversas, Fernando mencionou casualmente que nunca tinha se casado. Nunca encontrei a pessoa certa, disse ele, brincando com um graveto que tinha pego do chão. Ou talvez eu nunca tenha dado a chance certa para as pessoas certas. Adriana sentiu uma curiosidade que não conseguiu conter. Você nunca quis construir uma família? Perguntou ela. Fernando ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Eu sempre pensei que não tinha tempo para isso, que minha empresa precisava de toda a minha atenção. Mas ultimamente eu tenho pensado que talvez eu tenha usado o trabalho como uma desculpa para não me permitir ser vulnerável com outra pessoa. A tensão romântica entre eles crescia a cada dia, mas ambos mantinham uma distância respeitosa, conscientes da complexidade da situação profissional. Fernando nunca ultrapassou os limites da propriedade, mas havia olhares que duravam um pouco mais do que o normal, sorrisos que pareciam carregar significados mais profundos e momentos de silêncio confortável que falavam mais do que 1000 palavras. Adriana se pegou pensando nele fora do horário de trabalho, lembrando-se de suas conversas e se perguntando se ele pensava nela também. Uma tarde, Fernando apareceu em sua mesa com uma expressão mais séria do que o normal. Adriana, eu gostaria de propor uma mudança na sua posição, disse ele, fazendo o coração dela disparar de preocupação. Será que ele tinha percebido os sentimentos que estavam crescendo entre eles e decidido que era melhor afastá-la? Eu gostaria que você se tornasse minha assistente pessoal, continuou ele. Você tem demonstrado uma competência excepcional e eu acredito que pode me ajudar muito mais de perto com meus projetos. O alívio e a excitação tomaram conta de Adriana simultaneamente. Isso significaria um aumento de salário considerável e mais responsabilidades, mas também significaria que você trabalharia diretamente comigo na maior parte do tempo. Adriana aceitou a promoção sem hesitar, e nos dias seguintes sua rotina mudou completamente. Agora ela passava a maior parte do dia no escritório de Fernando, organizando sua agenda, participando de reuniões, ajudando com apresentações e projetos estratégicos. Trabalhar tão próxima dele intensificou ainda mais a conexão que estava se desenvolvendo entre eles. Ela aprendeu a antecipar suas necessidades, a entender seus humores, a trabalhar em perfeita sintonia com ele. Fernando, por sua vez, passou a depender cada vez mais da eficiência e da presença tranquilizadora de Adriana. Durante uma tarde particularmente estressante, com várias reuniões consecutivas e problemas técnicos que precisavam ser resolvidos urgentemente, Fernando estava visivelmente tenso e cansado. Adriana trouxe um café para ele e, sem pensar, colocou a mão suavemente no ombro dele, enquanto falava sobre a próxima reunião. O toque foi breve e profissional, mas ambos sentiram uma eletricidade que os fez parar e se olhar nos olhos por alguns segundos. Obrigado,
disse Fernando, sua voz um pouco mais rouca do que o normal. Por tudo, você tem feito minha vida muito mais equilibrada. Adriana retirou a mão lentamente, sentindo as bochechas ficarem coradas. É meu trabalho, murmurou ela, mas ambos sabiam que era muito mais do que isso. A virada definitiva na relação deles aconteceu durante uma sexta-feira à noite, quando ficaram até tarde terminando uma proposta importante que precisava ser entregue na segunda-feira. O escritório estava vazio, com apenas a iluminação de emergência acesa nos corredores, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Eles trabalharam lado a lado, suas cabeças às vezes se aproximando quando olhavam para o mesmo documento, suas mãos às vezes se tocando quando passavam papéis um para o outro. Por volta das 10 da noite, finalmente terminaram tudo. Não sei como teria conseguido sem você, disse Fernando, se esticando na cadeira e olhando para Adriana com gratidão genuína. Sério, Adriana, você transformou não apenas meu trabalho, mas... Ele parou como se estivesse lutando com as palavras. Minha vida toda. Adriana sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente na voz dele, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Fernando, começou ela, mas ele se levantou da cadeira e se aproximou dela. Eu sei que nossa situação é complicada, disse ele, parando bem na frente dela. Eu sei que sou seu chefe e que isso torna tudo mais difícil. Mas eu não consigo fingir que não sinto algo muito especial por você. Adriana se levantou também, ficando face a face com ele, sentindo a intensidade do momento. Eu também sinto, sussurrou ela. Desde aquele primeiro dia, desde aquele beijo desesperado, eu não consegui tirar você da minha cabeça. Fernando levantou a mão e tocou suavemente o rosto dela, seu polegar acariciando a bochecha dela com uma delicadeza que a fez tremer. Posso beijar você de novo? Perguntou ele, sua voz baixa e cheia de desejo contido. Mas desta vez porque eu quero, porque você quer, não por desespero ou medo. Adriana assentiu com a cabeça, fechando os olhos quando ele se inclinou para beijá-la. Desta vez o beijo foi completamente diferente. Foi suave, exploratório, cheio de promessas e sentimentos genuínos. Não havia desespero ou medo, apenas duas pessoas que tinham se encontrado de forma inesperada e estavam se permitindo sentir algo bonito e verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam respirando um pouco mais rápido e Adriana podia ver nos olhos de Fernando a mesma mistura de alegria e vulnerabilidade que sentia em seu próprio coração. O que fazemos agora? Perguntou ela, ainda tocando os lábios onde ainda podia sentir o beijo dele. Fernando sorriu, aquele sorriso especial que era só para ela. Agora nós descobrimos para onde essa história nos leva, disse ele. Juntos. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Adriana. Ela e Fernando mantinham a discrição no ambiente de trabalho, mas a conexão entre eles crescia a cada dia. Eles almoçavam juntos no parque, ficavam até mais tarde no escritório conversando sobre tudo e nada, e aos poucos foram construindo uma intimidade emocional que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Fernando se revelou um homem carinhoso e atencioso, sempre preocupado com o bem-estar dela, sempre interessado em suas opiniões e sonhos. Adriana, por sua vez, descobriu que podia ser ela mesma com ele, sem medo de julgamentos ou pressões. Era como se tivessem encontrado um porto seguro um no outro. Durante uma tarde de trabalho, enquanto organizavam documentos no escritório de Fernando, Adriana percebeu que seu telefone pessoal estava tocando insistentemente. Ela olhou para a tela e sentiu o sangue gelar nas veias. Era Bruno. Ele não tentava contatá-la há quase um mês, e ela tinha começado a acreditar que ele finalmente tinha desistido e seguido em frente. Com mãos trêmulas, ela rejeitou a chamada, mas o telefone voltou a tocar imediatamente. Fernando, que estava concentrado em uma planilha, notou a mudança no comportamento dela. — Está tudo bem? Perguntou ele, olhando preocupado. — É só spam, mentiu Adriana, desligando o telefone completamente. Mas por dentro,
Ela sentia o medo familiar voltando a se espalhar pelo seu peito. Adriana conseguiu esconder sua preocupação por alguns dias, mas Bruno não parou de tentar contatá-la. Ele ligava de números diferentes, mandava mensagens de texto ameaçadoras e até criou perfis falsos nas redes sociais para tentar se comunicar com ela. As mensagens eram sempre as mesmas. Ele exigia que ela voltasse para ele, dizia que não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava consequências se ela continuasse o ignorando. Você pensa que pode simplesmente sumir da minha vida? Eu sei onde você trabalha agora, Adriana. Eu sei tudo sobre sua vidinha nova e sobre esse namorado rico que você arranjou, dizia uma das mensagens que a fez tremer de medo. A situação ficou ainda mais complicada quando Bruno descobriu não apenas onde ela trabalhava, mas também detalhes sobre Fernando. As mensagens se tornaram mais específicas e ameaçadoras. Seu chefinho milionário não vai poder te proteger para sempre, escrevia ele. Eu vou contar para todo mundo que tipo de mulher você realmente é. Uma interesseira que se vendeu por dinheiro. Adriana sabia que Bruno era capaz de tentar arruinar sua reputação profissional e pessoal, e o medo de que ele aparecesse na empresa e fizesse um escândalo a mantinha acordada durante as noites. Fernando começou a perceber que algo estava errado. Adriana estava mais tensa, mais distraída, e ele notou que ela olhava constantemente para o telefone com expressão preocupada. Durante um de seus almoços no parque, ele decidiu abordar o assunto diretamente. Adriana, eu posso ver que você está preocupada com alguma coisa há alguns dias. Quer conversar sobre isso? Perguntou ele, tocando suavemente a mão dela. Talvez eu possa ajudar. Adriana hesitou. Parte dela queria contar tudo para Fernando, mas outra parte tinha medo de como ele reagiria. Medo de que ele decidisse que ela trazia problemas demais para a vida dele. É o Bruno, não é? Perguntou Fernando suavemente, e a expressão no rosto de Adriana confirmou sua suspeita. Ele voltou a incomodar você. Adriana assentiu com a cabeça, sentindo lágrimas de frustração e medo se formando nos olhos. Ele não para de ligar e mandar mensagens. Ele descobriu sobre você, sobre meu trabalho. Ele está ameaçando aparecer aqui e... Ela não conseguiu terminar a frase. Fernando sentiu uma raiva profunda crescer dentro dele. A ideia de alguém ameaçando e aterrorizando Adriana o deixava furioso de uma forma que ele não conhecia. Adriana, olhe para mim, disse Fernando, levantando suavemente o queixo dela para que ela o encarasse. Você não está sozinha nessa situação. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Havia uma determinação férrea na voz dele, que fez Adriana se sentir um pouco mais segura. Mas eu não quero que você se envolva nos meus problemas, disse ela. Isso pode afetar sua empresa, sua reputação. Fernando a interrompeu, pegando as duas mãos dela nas suas. Adriana, você é importante demais para mim. Não existe problema seu que não seja meu problema também. Nós vamos resolver isso juntos. Naquela mesma noite, Fernando insistiu em acompanhar Adriana até em casa, querendo ter certeza de que ela chegaria em segurança. Eles estavam saindo do prédio da empresa quando viram Bruno parado do outro lado da rua, claramente esperando por eles. Adriana sentiu as pernas ficarem fracas ao vê-lo. É ele, sussurrou ela, agarrando o braço de Fernando. Bruno atravessou a rua com passos determinados, seu rosto marcado pela raiva e pelo ciúme. Então é verdade mesmo, disse ele ao se aproximar, ignorando completamente Fernando e focando toda a sua atenção em Adriana. Você realmente está se prostituindo por dinheiro agora. Fernando deu um passo à frente, colocando-se entre Bruno e Adriana. Cuidado com as palavras que você usa, disse ele com voz perigosamente calma. E sugiro que você se afaste da senhorita Santos imediatamente. Bruno riu de forma sarcástica. Senhorita Santos, que formal. Você sabe que história ela contou para você conseguir esse emprego? Sabe que ela é uma mentirosa e uma interesseira? Fernando manteve a calma, mas Adriana podia sentir a tensão irradiando do corpo dele. Eu sei exatamente quem Adriana é, disse Fernando firmemente. E sei que ela é uma pessoa íntegra e honesta, algo que claramente você não consegue reconhecer. A discussão estava escalando.
e Adriana podia ver que Bruno estava ficando cada vez mais agressivo. "Bruno, por favor, vá embora", disse ela, tentando manter a voz firme. "Eu já disse 1000 vezes que não quero mais nada com você. Por que você não consegue aceitar isso?" Bruno deu um passo na direção dela, mas Fernando imediatamente bloqueou seu caminho. "Porque nós temos história, Adriana. 2 anos da nossa vida. Você não pode simplesmente apagar isso porque arranjou um sugar daddy rico", gritou Bruno, perdendo completamente o controle. Fernando puxou o telefone do bolso. "Estou ligando para a segurança e para a polícia", disse ele calmamente. "Você tem exatamente 30 segundos para se afastar voluntariamente antes que eles cheguem aqui." A ameaça era real, e Bruno percebeu que estava em desvantagem. Ele olhou ao redor e viu que várias pessoas na rua estavam observando a cena, algumas até filmando com os celulares. "Isso não acabou, Adriana", disse ele, apontando o dedo para ela de forma ameaçadora. "Você pensa que pode me humilhar dessa forma? Pensa que pode me trocar por dinheiro? Eu vou mostrar para todo mundo quem você realmente é." Depois que Bruno finalmente se afastou, Fernando imediatamente abraçou Adriana, que estava tremendo de medo e adrenalina. "Está tudo bem", murmurou ele, acariciando os cabelos dela. "Ele se foi, você está segura." Mas ambos sabiam que aquilo não tinha acabado. Bruno tinha demonstrado que estava disposto a ir longe para aterrorizar Adriana, e a situação estava se tornando cada vez mais perigosa. "Ele não vai desistir", disse Adriana, sua voz abafada contra o peito de Fernando. "Ele nunca desiste. Ele vai continuar até conseguir o que quer ou até me destruir completamente." Fernando segurou o rosto de Adriana entre as mãos, olhando diretamente nos olhos dela. "Escute bem o que eu vou dizer", disse ele com voz firme e determinada. "Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Amanhã mesmo vamos procurar um advogado e conseguir uma ordem de restrição contra ele. Vamos aumentar a segurança do prédio e, se for necessário, vou contratar segurança pessoal para você." Adriana se sentiu emocionada com a determinação dele em protegê-la, mas também preocupada. "Fernando, eu não quero que você tenha que mudar sua vida por causa dos meus problemas", disse ela. "Isso não é justo com você." "Adriana", disse Fernando, beijando suavemente a testa dela, "você é importante demais para mim, muito mais importante do que você imagina. Não existe sacrifício grande demais quando se trata de proteger alguém que..." Ele parou, como se estivesse lutando com as palavras. "Alguém que eu amo", terminou ele finalmente, surpreendendo ambos com a declaração. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, e o peso delas ficou suspenso no ar entre eles. Adriana sentiu o coração se acelerar, não de medo desta vez, mas de uma alegria profunda e avassaladora. "Você me ama?", perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Fernando sorriu, aquele sorriso especial que era só para ela. "Eu te amo", confirmou ele. "Provavelmente desde aquele primeiro beijo desesperado no elevador. Você entrou na minha vida como um furacão e mudou tudo. E eu não vou deixar que ninguém tire você de mim." Adriana se ergueu na ponta dos pés e o beijou, derramando todo o seu amor e gratidão naquele beijo. Quando se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele. "Eu também te amo, Fernando, mais do que eu achei que fosse possível amar alguém." Naquela noite, Fernando insistiu em ficar no apartamento de Adriana, dormindo no sofá para ter certeza de que ela estava segura. Pela primeira vez em semanas, Adriana conseguiu dormir tranquila, sabendo que havia alguém que a amava e que estava disposto a protegê-la. Mas ambos sabiam que a batalha contra Bruno estava longe de terminar e que eles teriam que enfrentar juntos os desafios que ainda estavam por vir. Na segunda-feira seguinte, Fernando cumpriu sua promessa e marcou uma reunião com o melhor advogado criminalista da cidade, Dr. Roberto Silva. Tinha uma reputação excelente em casos de stalking e violência doméstica, e Fernando queria garantir que Adriana tivesse a melhor proteção legal possível. Durante a reunião, Adriana teve que reviver todos os detalhes do relacionamento abusivo com Bruno, das ameaças constantes e do medo que sentia diariamente. Foi doloroso
mas necessário para que o advogado pudesse preparar uma estratégia sólida de proteção. Com base no que vocês me contaram, temos elementos suficientes para solicitar uma medida protetiva de urgência, explicou o Dr. Roberto. Bruno não pode mais se aproximar da senhorita Santos, do local de trabalho dela, nem tentar qualquer tipo de contato. Se ele descumprir a ordem, será preso imediatamente. Fernando segurou a mão de Adriana durante toda a conversa, transmitindo força e apoio. "Quanto tempo demora para sair essa ordem?" perguntou ele. "Com a urgência do caso, deve sair ainda hoje", respondeu o advogado. "Também vou orientar vocês sobre como documentar qualquer tentativa de contato futuro." Enquanto esperavam a medida protetiva ser processada, Fernando implementou mudanças significativas na segurança da empresa. Contratou seguranças adicionais, instalou câmeras extras na entrada do prédio e criou um protocolo específico caso Bruno tentasse entrar nas dependências da Tecnova Solutions. "Não é exagero", disse ele quando Adriana comentou sobre todas as precauções. "Prefiro pecar pelo excesso de cuidado do que me arrepender depois por não ter feito o suficiente." A dedicação dele em protegê-la tocou profundamente o coração de Adriana. Por alguns dias tudo parecia estar se acalmando. Bruno não tentou contato direto e Adriana começou a relaxar um pouco, pensando que talvez a medida protetiva tivesse funcionado como um alerta para que ele finalmente a deixasse em paz. Ela e Fernando estavam construindo uma rotina de namoro discreta, mas feliz, almoçando juntos, trabalhando em perfeita sintonia e aproveitando cada momento que passavam juntos. A conexão emocional entre eles se aprofundava a cada dia, e Adriana se sentia mais segura e amada do que jamais tinha se sentido em toda a sua vida. Mas a tranquilidade durou pouco. Na quinta-feira à tarde, enquanto Adriana estava organizando documentos no escritório de Fernando, a secretária do andar térreo ligou com urgência. "Senhorita Adriana, tem um homem aqui embaixo causando confusão e exigindo falar com você. A segurança está tentando contê-lo, mas ele está muito alterado e gritando seu nome." O sangue de Adriana gelou instantaneamente. Era Bruno, ela tinha certeza. "Não deixem ele subir de jeito nenhum", disse ela, sua voz tremendo. "Chamem a polícia imediatamente." Fernando, que tinha ouvido a conversa, imediatamente saiu do escritório e desceu para o térreo, determinado a resolver a situação pessoalmente. Adriana tentou segui-lo, mas ele pediu para que ela ficasse no escritório, trancada, até que tudo fosse resolvido. "Por favor, Adriana, confie em mim. Eu vou resolver isso", disse ele antes de sair. Adriana ficou no escritório, andando de um lado para outro, o coração batendo descompassado enquanto imaginava o que estava acontecendo lá embaixo. Ela podia ouvir sirenes de polícia através da janela, e isso só aumentou sua ansiedade. Quando Fernando finalmente voltou, quase uma hora depois, Adriana correu para abraçá-lo. "O que aconteceu? Você está bem?" perguntou ela desesperadamente. Fernando a abraçou forte, transmitindo tranquilidade através do toque. "Bruno foi preso por descumprimento da medida protetiva e perturbação da ordem pública", explicou ele. "Ele estava completamente descontrolado, gritando e ameaçando não apenas você, mas também a mim e a empresa. A polícia levou ele, e Dr. Roberto já está cuidando para que a prisão seja mantida pelo máximo de tempo possível." Apesar do alívio momentâneo, Adriana sabia que a prisão de Bruno seria temporária e que quando ele saísse, provavelmente estaria ainda mais furioso e perigoso. "Ele vai voltar", disse ela, sua voz carregada de resignação e medo. "Quando sair da prisão, ele vai voltar ainda pior. Eu conheço Bruno, Fernando. Ele não vai desistir nunca." Fernando pegou as mãos dela, olhando diretamente nos olhos dela com uma determinação que ela não tinha visto antes. "Então nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas para garantir sua proteção", disse ele. Naquela noite, Fernando fez uma proposta que mudaria completamente a dinâmica do relacionamento deles. "Adriana, eu quero que você venha morar comigo", disse ele enquanto estavam sentados no sofá do apartamento dela. "Minha casa tem um sistema de segurança de última geração, portões eletrônicos, câmeras por toda parte
e está localizada em um condomínio fechado com segurança 24 horas. Bruno jamais conseguiria se aproximar de você lá. A proposta era tentadora, mas Adriana hesitou. Fernando, não é justo você ter que mudar sua vida dessa forma por causa dos meus problemas, disse ela. Adriana, disse Fernando, pegando o rosto dela entre as mãos. Eu não estou fazendo isso apenas por sua segurança, embora essa seja obviamente minha prioridade principal. Eu estou fazendo isso porque eu te amo e porque eu quero você na minha vida de forma permanente. Ele parou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Na verdade, eu estava pensando em algo ainda mais definitivo, algo que ofereceria uma proteção legal ainda maior para você. Adriana sentiu o coração acelerar, intuindo para onde a conversa estava caminhando. O que você quer dizer? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Fernando se levantou do sofá e, para sua completa surpresa, se ajoelhou na frente dela. Adriana Santos, você quer se casar comigo? Perguntou ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu sei que pode parecer precipitado. Eu sei que nossa história começou de forma inusitada, mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eu te amo. Eu quero te proteger. Eu quero construir uma vida ao seu lado. Adriana olhou para o anel brilhante na caixa e sentiu lágrimas de emoção se formando nos olhos. Mas, Fernando, disse ela lutando contra a emoção, você tem certeza de que não está fazendo isso apenas para me proteger? Porque eu não quero que você se sinta obrigado a... Fernando a interrompeu, levantando-se e se sentando ao lado dela novamente. Adriana, eu estava planejando pedir você em casamento muito antes de Bruno reaparecer. Essa situação apenas acelerou meus planos. Ele segurou as mãos dela, olhando diretamente nos olhos dela. Eu te amo de verdade, completamente. E eu quero que você seja minha esposa, não por obrigação ou proteção, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Adriana. Ela olhou para Fernando, este homem incrível que tinha aparecido em sua vida de forma tão inesperada e que agora estava oferecendo não apenas seu amor, mas também sua proteção e seu futuro. Sim, sussurrou ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. Fernando a beijou profundamente, selando a promessa que tinham acabado de fazer um para o outro. Quando colocou o anel no dedo dela, Adriana sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo, seu porto seguro, sua casa verdadeira. Naquela mesma noite, Adriana fez as malas e se mudou para a mansão de Fernando. Era uma casa linda e espaçosa, mas o que mais a impressionou foi como ele fez questão de que ela se sentisse em casa desde o primeiro momento. Nossa casa, disse ele enfatizando a palavra nossa, enquanto mostrava cada cômodo para ela. Quero que você mude tudo o que quiser, decore do seu jeito, faça deste lugar verdadeiramente nosso. Pela primeira vez em muito tempo, Adriana se sentiu completamente segura e profundamente amada. Os primeiros dias de Adriana na mansão de Fernando foram como um sonho que ela nunca tinha ousado ter. A casa era ampla e elegante, decorada com bom gosto, mas o que mais a impressionava era o carinho com que Fernando a recebia em cada ambiente. Ele fez questão de mostrar todos os cantos da propriedade, explicando o sistema de segurança e garantindo que ela se sentisse completamente protegida. Este é nosso quarto, disse ele ao abrir a porta do dormitório principal. Mas se você preferir, posso dormir no quarto de hóspedes até nos casarmos oficialmente. A consideração dele com seus sentimentos e valores tocou profundamente o coração de Adriana. Durante essa primeira semana morando juntos, eles estabeleceram uma rotina doce e harmoniosa. Fernando acordava cedo para preparar café para os dois, e eles tomavam café da manhã juntos na varanda, aproveitando a vista do jardim bem cuidado. No trabalho, mantinham o profissionalismo, mas em casa eram simplesmente um casal apaixonado, descobrindo a alegria de dividir os pequenos momentos da vida cotidiana. Adriana se surpreendeu ao descobrir que Fernando era um excelente cozinheiro e adorava preparar jantares especiais para ela nos fins de semana.
Foi durante um desses jantares românticos, numa sexta-feira à noite, que receberam a ligação que estavam esperando. Dr. Roberto, o advogado, ligou com novidades sobre o caso de Bruno. "Tenho boas notícias", disse ele. Bruno foi sentenciado a 6 meses de prisão por descumprimento da medida protetiva, ameaças e perturbação da ordem. Além disso, quando sair, ele terá que manter uma distância mínima de 500 metros de vocês dois e será obrigado a fazer acompanhamento psicológico. Fernando segurou a mão de Adriana enquanto ouviam as informações. "Isso significa que finalmente estaremos livres dele?" perguntou Adriana, mal ousando acreditar. "Por enquanto, sim", respondeu o advogado. "E se ele tentar qualquer coisa quando sair, a próxima sentença será muito mais severa. Ele sabe disso e espero que tenha aprendido a lição." Quando desligaram o telefone, Adriana sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. Pela primeira vez em meses, ela podia imaginar um futuro sem medo, sem olhar constantemente por cima do ombro, sem se preocupar com ameaças e perseguições. Fernando a abraçou forte, compartilhando o alívio e a alegria do momento. Naquela mesma noite, pela primeira vez desde que tinham se conhecido, Adriana se sentiu completamente livre e segura para expressar todos seus sentimentos por Fernando. Eles estavam na sala conversando sobre os preparativos do casamento, quando ela olhou nos olhos dele e viu todo o amor e dedicação que ele sentia por ela. "Fernando", disse ela suavemente, "eu quero agradecer por tudo que você fez por mim. Por me proteger, por me amar, por me dar uma chance de recomeçar." Fernando acariciou suavemente o rosto dela. "Você não precisa me agradecer por amar você, Adriana. Isso é a coisa mais natural do mundo para mim." Adriana se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma mistura de amor, gratidão e desejo. "Eu te amo tanto que às vezes dói aqui no peito", confessou ela, colocando a mão sobre o coração. "E eu quero mostrar para você o quanto você significa para mim." Fernando entendeu o que ela estava dizendo e viu nos olhos dela uma decisão madura e consciente. "Tem certeza?", perguntou ele gentilmente. "Não há pressa. Podemos esperar até depois do casamento, se você preferir." Adriana balançou a cabeça. "Eu tenho certeza. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eu quero me entregar para você porque eu te amo, porque confio em você completamente." Naquela noite, Adriana e Fernando se entregaram um ao outro pela primeira vez, em uma união que foi muito além do físico. Foi uma experiência de conexão profunda, de entrega total e de amor verdadeiro. Fernando foi incrivelmente carinhoso e paciente, tratando Adriana como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Para Adriana, que nunca havia conhecido o amor físico de forma saudável e respeitosa, foi uma revelação descobrir como podia ser belo e sagrado o ato de se entregar para alguém que a amava verdadeiramente. Eles adormeceram abraçados, com a certeza de que tinham encontrado um no outro não apenas o amor, mas também a completude. Os preparativos para o casamento correram de forma surpreendentemente tranquila. Fernando queria uma cerimônia simples, mas elegante, e Adriana sonhava com algo íntimo, apenas com as pessoas mais queridas de ambos. A mãe de Adriana, Dona Rosa, ficou emocionada ao conhecer Fernando e imediatamente o adotou como filho. "Eu posso ver nos olhos dele que ele te ama de verdade", disse ela para Adriana durante um almoço de domingo na mansão. "E posso ver como você floresceu ao lado dele. Você está radiante, minha filha." Marina, a irmã de Fernando, também se encantou com Adriana e se ofereceu para ajudar com todos os detalhes do casamento. Uma semana antes da cerimônia, Fernando surpreendeu Adriana com um pedido especial. "Eu gostaria que você conhecesse alguém muito importante para mim", disse ele, levando-a até o escritório onde havia uma foto emoldurada de um casal mais velho. "Estes são meus pais. Eles morreram em um acidente quando eu tinha 25 anos, logo depois que fundei a empresa." Adriana segurou a mão dele, sentindo a emoção na sua voz. "Eu sempre pensei que eles ficariam orgulhosos de ver onde cheguei profissionalmente, mas agora eu sei que ficariam ainda mais orgulhosos de ver que encontrei alguém como você para amar."
Fernando abriu uma gaveta e tirou de lá uma pequena caixa antiga. Esta era a aliança da minha mãe, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado e elegante. Eu gostaria muito que você usasse no nosso casamento, se quiser. Adriana sentiu lágrimas se formando nos olhos ao pegar o anel. Era uma peça simples, mas linda, e carregar algo que tinha pertencido à mãe de Fernando fazia com que ela se sentisse verdadeiramente parte da família dele. Será uma honra usar a aliança da sua mãe, disse ela emocionada. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que o filho dela encontrou o amor. Na véspera do casamento, enquanto estavam jantando em casa, Fernando fez uma reflexão que tocou profundamente o coração de Adriana. Sabe, eu sempre achei que minha vida estava completa com a empresa, com o sucesso profissional, com as conquistas materiais, disse ele, olhando para ela com ternura. Mas agora eu percebo que tudo isso eram apenas peças de um quebra-cabeças, que só fez sentido quando você apareceu. Você não apenas completou minha vida, Adriana. Você deu um novo significado para tudo. Adriana sentiu o coração transbordar de amor. Fernando, você salvou minha vida de uma forma que vai muito além da proteção física, respondeu ela. Você me ensinou o que é ser amada de verdade, me deu coragem para sonhar novamente. Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, sobre os sonhos que queriam realizar juntos, sobre a família que esperavam construir. Fernando confessou que sempre havia desejado ter filhos, mas nunca havia encontrado a pessoa certa, com quem gostaria de compartilhar essa experiência. Agora eu sei que quero ter filhos com você, disse ele. Quero ver nossos bebês brincando nesta casa. Quero ensiná-los a andar neste jardim. Quero construir uma família linda e feliz ao seu lado. Adriana sorriu, imaginando um futuro repleto de amor, risadas de crianças e a felicidade serena de uma família unida. Eu também quero isso, disse ela. Quero dar para você os filhos que serão fruto do nosso amor. Naquela última noite, antes de se tornarem marido e mulher oficialmente, eles se deitaram abraçados, com o coração cheio de gratidão pelo caminho que os havia levado até ali. O que havia começado com um beijo desesperado tinha se transformado na história de amor mais linda que qualquer um deles poderia ter imaginado. Obrigado, sussurrou Fernando no ouvido de Adriana, enquanto ela adormecia em seus braços. Obrigado por ter entrado na minha vida da forma mais inesperada e por ter tornado tudo melhor do que eu jamais sonhei que pudesse ser. Adriana sorriu no escuro, sentindo-se a mulher mais amada e sortuda do mundo. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito, como se até mesmo o clima estivesse celebrando a união de Adriana e Fernando. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão, decorado com flores brancas e arranjos delicados que Marina havia escolhido com muito carinho. Era uma celebração íntima, com apenas 30 convidados, mas cada pessoa presente estava ali porque verdadeiramente amava o casal e queria compartilhar desse momento especial. Adriana acordou cedo, sendo mimada por Marina e sua mãe, Dona Rosa, que não conseguiam esconder a emoção de ver a jovem tão feliz e radiante. O vestido de noiva de Adriana era simples, mas elegante, escolhido especialmente para realçar sua beleza natural. Era de seda branca, com detalhes delicados em renda, e um corte que a deixava absolutamente deslumbrante. Quando ela se olhou no espelho, com a aliança da mãe de Fernando no dedo e um véu simples nos cabelos soltos, ela mal podia acreditar que aquela mulher feliz e confiante no reflexo era ela mesma. Você está linda, minha filha, disse Dona Rosa, com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso de te ver assim, tão feliz e amada. Adriana abraçou a mãe, sentindo uma gratidão imensa por todo o apoio que sempre recebeu da família. Quando chegou o momento de caminhar até o altar improvisado no jardim, Adriana sentiu o coração acelerar de emoção pura. Ela desceu os degraus da varanda, caminhando lentamente pelo caminho de pétalas brancas, e seus olhos encontraram imediatamente os de Fernando. Ele estava lindo em seu smoking escuro, mas o que mais a impressionou foi a expressão no rosto dele. Amor puro, admiração e uma emoção tão profunda que fez os olhos dele brilharem com lágrimas de felicidade. Quando ela chegou ao seu lado, ele estendeu a mão para ela
e naquele momento ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. A cerimônia foi conduzida por um celebrante amigo da família, que havia preparado palavras especiais sobre o amor verdadeiro e a força que duas pessoas encontram quando decidem enfrentar a vida juntas. Fernando e Adriana, disse o celebrante, vocês se encontraram de uma forma inusitada, mas construíram um amor sólido baseado no respeito, na confiança e no cuidado mútuo. Que essa união seja abençoada e que vocês continuem crescendo juntos, apoiando um ao outro em todos os momentos da vida. Quando chegou o momento dos votos, Fernando segurou as mãos de Adriana e falou com voz emocionada, mas firme. Adriana, você entrou na minha vida como um presente inesperado do destino, disse Fernando, olhando diretamente nos olhos dela. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de cuidar, proteger e apoiar a pessoa amada. Eu prometo ser seu companheiro, seu protetor, seu melhor amigo e seu maior incentivador por todos os dias da nossa vida. Prometo construir com você uma família baseada no amor, no respeito e na felicidade. As palavras dele tocaram profundamente não apenas Adriana, mas todos os presentes, que testemunhavam a sinceridade e a profundidade dos sentimentos dele. Adriana, por sua vez, tinha preparado seus votos com muito carinho, e quando chegou sua vez de falar, sua voz saiu clara e cheia de emoção. Fernando, você me salvou de uma forma que vai muito além do que qualquer pessoa pode imaginar. Você me ensinou o que é ser amada de verdade, me deu coragem para sonhar novamente e me mostrou que eu mereço ser feliz. Eu prometo te amar todos os dias da minha vida, cuidar de você, como você cuidou de mim, e construir ao seu lado a família dos nossos sonhos. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que a vida nos reservar. Quando ela terminou, não havia um olho seco entre os convidados. A troca de alianças foi um momento particularmente emocionante. Fernando colocou no dedo de Adriana uma aliança de ouro branco que combinava perfeitamente com o anel de noivado. E ela colocou no dedo dele uma aliança simples, mas elegante, que havia escolhido pensando na personalidade discreta, mas forte dele. Com esta aliança eu te desposo, disseram um para o outro, selando o compromisso que estavam assumindo. Quando o celebrante finalmente disse, vocês podem se beijar, o beijo foi longo, apaixonado e cheio de promessas para o futuro. A festa após a cerimônia foi íntima e alegre, com um jantar delicioso servido no jardim iluminado por luzes suaves. Dona Rosa fez um discurso emocionante sobre como estava feliz em ver a filha tão realizada, e Marina brindou ao casal, desejando uma vida repleta de amor e filhos brincando naquela mesma casa. O momento mais especial da festa foi quando Fernando e Adriana dançaram sua primeira dança como marido e mulher, uma música romântica que falava sobre encontrar o amor verdadeiro depois de muito procurar. Eles dançaram abraçados, sussurrando promessas de amor um para o outro, completamente perdidos em seu próprio mundo. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Fernando carregou Adriana no colo para dentro da casa, seguindo a tradição, mas principalmente porque queria marcar simbolicamente o início oficial da vida deles como casal casado. Bem-vinda à nossa casa, senhora Mendes, disse ele, depositando-a suavemente no chão da sala. Senhora Mendes, repetiu Adriana, testando como soava o novo nome. Eu gosto muito de como isso soa. Eles riram juntos, ainda incrédulos de que finalmente eram marido e mulher. Os primeiros meses de casamento foram um período de ajustes doces e descobertas maravilhosas. Adriana se dedicou a transformar a mansão em um verdadeiro lar, adicionando toques pessoais que tornaram o ambiente mais acolhedor e caloroso. Ela plantou um jardim de ervas na varanda da cozinha, colocou fotografias da família em todas as salas e criou cantinhos aconchegantes onde eles podiam relaxar juntos após os dias de trabalho. Fernando, por sua vez, aprendeu a dividir não apenas seu espaço, mas também suas decisões, sempre consultando Adriana sobre tudo que dizia respeito à casa e à vida deles.
A rotina do casal se estabeleceu de forma natural e harmoniosa. Adriana continuou trabalhando na empresa, mas agora como esposa do CEO, o que trouxe algumas mudanças interessantes na dinâmica do escritório. Eles mantinham o profissionalismo durante o expediente, mas todos podiam ver a felicidade radiante que emanava dos dois. Adriana se tornou uma espécie de primeira-dama informal da empresa, sempre presente nos eventos importantes e sendo uma anfitriã perfeita para os clientes e parceiros de negócio. Em casa, eles criaram tradições próprias que fortaleciam ainda mais a união deles. Fernando manteve o hábito de preparar o café da manhã e Adriana assumiu a responsabilidade dos jantares, descobrindo uma paixão pela culinária que nem sabia que tinha. Aos fins de semana, eles gostavam de caminhar pelo jardim planejando futuras mudanças na casa, especialmente pensando em como seria quando tivessem filhos. Ali seria perfeito para um balanço, dizia Adriana, apontando para uma árvore grande. E aqui poderíamos fazer uma área de brincadeiras, completava Fernando, imaginando crianças correndo pelo gramado. A transformação na personalidade de Fernando foi notável para todos que o conheciam. O workaholic solitário tinha dado lugar a um homem que saía do escritório no horário certo para jantar com a esposa, que sorria mais, que demonstrava uma serenidade e uma felicidade que nunca tinham visto nele antes. Adriana, por sua vez, floresceu de uma forma incrível. A jovem tímida e assombrada pelo medo tinha se tornado uma mulher confiante, feliz e segura de si mesma. O amor de Fernando tinha curado não apenas as feridas deixadas por Bruno, mas também tinha fortalecido a autoestima e a personalidade dela de uma forma transformadora. 6 meses após o casamento, durante uma manhã de sábado especialmente tranquila, Adriana acordou com uma sensação estranha no estômago. Ela havia notado alguns sintomas diferentes nas últimas semanas. Um cansaço maior do que o normal, uma sensibilidade especial a certos cheiros e uma alteração no apetite que a fez pensar em uma possibilidade que a deixava ao mesmo tempo ansiosa e esperançosa. Enquanto Fernando ainda dormia ao seu lado, ela se levantou silenciosamente e foi até o banheiro, onde guardava há alguns dias um teste de gravidez que havia comprado discretamente na farmácia. Com as mãos tremendo de nervosismo e expectativa, Adriana fez o teste e esperou os minutos mais longos da sua vida. Quando finalmente olhou para o resultado, 2 linhas claras confirmaram o que seu coração já suspeitava. Ela estava grávida. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, lágrimas de pura alegria e emoção. Ela estava carregando o filho de Fernando, o fruto do amor verdadeiro que eles tinham construído juntos. Por alguns minutos ela ficou ali sentada, simplesmente absorvendo a magnitude da notícia e imaginando como Fernando reagiria. Quando voltou para o quarto, Fernando estava acordando, e ele imediatamente notou que havia algo diferente nela. "Bom dia, meu amor", disse ele se sentando na cama e puxando-a para perto dele. "Você está bem? Parece que esteve chorando." Adriana sorriu através das lágrimas, segurando o teste nas mãos escondidas atrás das costas. "Estou mais do que bem", disse ela, sua voz cheia de emoção. "Na verdade, tenho uma notícia para te dar." Fernando a olhou com curiosidade e uma ponta de preocupação. "Que tipo de notícia?" perguntou ele. Adriana trouxe as mãos para frente, revelando o teste de gravidez. "Nós vamos ser pais, Fernando", disse ela, sua voz quase um sussurro de pura emoção. Fernando olhou para o teste, depois para o rosto radiante de Adriana, e em seguida uma expressão de completa alegria e incredulidade tomou conta do rosto dele. "Sério? Você está... Nós estamos..." gaguejou ele, ainda processando a notícia. Adriana assentiu com a cabeça, rindo e chorando ao mesmo tempo. Fernando a pegou nos braços e a girou no ar, ambos rindo e chorando de felicidade. "Eu não acredito. Nós vamos ter um bebê", exclamou Fernando, depositando Adriana suavemente no chão e ajoelhando-se para beijar a barriga ainda lisa dela. "Olá, pequeno", sussurrou ele contra a barriga de Adriana. "Papai e mamãe já te amam muito." Adriana acariciou os cabelos de Fernando,
sentindo seu coração transbordar de amor pela cena que estava presenciando. Ver o homem que amava demonstrando tanta ternura e alegria com a notícia da gravidez confirmou para ela que tinham tomado a decisão certa ao construírem uma família juntos. Os 9 meses de gravidez foram um período mágico para o casal. Fernando se tornou ainda mais protetor e carinhoso, acompanhando Adriana em todas as consultas médicas, lendo livros sobre paternidade e se preparando para ser o melhor pai possível. Ele transformou um dos quartos da mansão em um lindo berçário, pintando as paredes em tons suaves de amarelo e verde, montando o berço de madeira com as próprias mãos e escolhendo cada detalhe com o maior cuidado. Adriana ficava emocionada vendo a dedicação dele em preparar tudo para a chegada do bebê. Durante a gravidez, Adriana também passou por uma transformação linda. Ela irradiava uma felicidade serena que impressionava a todos que a conheciam. Dona Rosa visitava frequentemente para acompanhar a gestação da filha e ajudar nos preparativos, e Marina se tornou uma tia coruja antes mesmo do bebê nascer, sempre trazendo presentes e oferecendo ajuda com qualquer coisa que precisassem. A casa se encheu de uma energia especial, uma expectativa alegre que tornava cada dia mais especial que o anterior. No 8º mês de gravidez, durante um jantar romântico em casa, Fernando fez uma reflexão que tocou profundamente o coração de Adriana. "Sabe, meu amor", disse ele segurando a mão dela sobre a barriga já bem evidente, "eu sempre pensei que sabia o que era felicidade. Pensei que ter sucesso nos negócios, ter dinheiro, ter conquistado tudo o que queria profissionalmente fosse o máximo da realização humana." Ele parou para beijar a mão dela. "Mas agora eu entendo que eu não sabia nada sobre felicidade real. Esta casa, você, nosso bebê que está chegando, isso é a verdadeira riqueza da vida." Adriana sentiu lágrimas de emoção se formando nos olhos. "Fernando, você mudou minha vida completamente", respondeu ela. "Quando eu te beijei naquela festa, eu estava fugindo do meu passado. Eu nunca imaginei que estava correndo em direção ao meu futuro, ao meu destino, à minha felicidade." Ela colocou a mão sobre a dele que ainda estava na sua barriga. "Você me deu amor, segurança, uma família, e agora está me dando a realização do meu maior sonho, ser mãe do filho de quem eu amo mais que tudo no mundo." Gabriel Mendes nasceu em uma manhã de primavera, após um trabalho de parto tranquilo, pesando 3,5 kg e com uma cabeleira escura que lembrava a do pai. Quando Fernando segurou o filho nos braços pela primeira vez, suas lágrimas de emoção foram impossíveis de conter. "Ele é perfeito", sussurrou ele, olhando maravilhado para o rostinho delicado do bebê. "Olha, Adriana, ele tem seus olhos." Adriana, exausta mas radiante, observava o homem que amava segurando o filho deles e sentiu que sua vida estava completamente realizada. Os primeiros meses com Gabriel foram um período de ajustes e descobertas maravilhosas. Fernando se revelou um pai dedicado e carinhoso, levantando durante as madrugadas para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com a maior naturalidade e passando horas simplesmente contemplando o filho dormindo. Adriana se dedicou inteiramente à maternidade, descobrindo um amor maternal que superava todas suas expectativas. A casa se encheu de risos de bebê, choros noturnos, brinquedos espalhados e uma alegria contagiante que transformou cada canto em um ambiente ainda mais acolhedor. Uma noite, quando Gabriel tinha 6 meses e estava dormindo tranquilamente no berço, Fernando e Adriana se sentaram na varanda da casa, aproveitando a brisa suave e contemplando as estrelas. "Você se lembra de como nos conhecemos?" perguntou Fernando, puxando Adriana para mais perto dele, no balanço que havia instalado especialmente para esses momentos de relaxamento. "Como esquecer?" riu Adriana. "Eu te beijei desesperadamente, para escapar de uma situação terrível, sem imaginar que estava beijando o homem com quem ia construir a família dos meus sonhos." Fernando segurou o rosto de Adriana entre as mãos, olhando nos olhos dela com toda a intensidade do amor que sentia. "Adriana, eu quero que você saiba que você mudou minha vida completamente. Antes de você, eu era apenas um homem bem-sucedido nos negócios, mas vazio emocionalmente."
Você trouxe cor para a minha vida, trouxe amor, trouxe propósito. Você me deu uma família, me deu um filho lindo, me deu razões para acordar todos os dias com gratidão no coração. Sua voz estava carregada de emoção sincera. Obrigado por ter entrado na minha vida daquela forma inesperada e por ter tornado tudo melhor do que eu jamais sonhei que pudesse ser. Adriana sentiu o coração se encher de uma gratidão profunda e de um amor que parecia crescer a cada dia. Fernando, você me salvou de uma forma que vai muito além da proteção física. Você me ensinou que eu merecia ser amada, me deu confiança para sonhar novamente, me mostrou o que é uma família de verdade. Ela beijou suavemente os lábios dele. Eu encontrei meu lugar no mundo ao seu lado. Encontrei minha casa, minha paz, minha felicidade completa. Eles ficaram ali abraçados, ouvindo os sons suaves da noite e sentindo uma gratidão imensa pelo caminho que os havia levado até ali. Anos mais tarde, quando Gabriel já estava andando pelo jardim e brincando com os cachorros que haviam adotado, quando Adriana descobriu que estava grávida novamente, quando a casa se encheu ainda mais de risos e alegria com a chegada da pequena Sofia, eles sempre lembravam daquela primeira noite como marido e mulher, quando haviam prometido construir uma vida baseada no amor verdadeiro. E olhando para tudo que tinham conquistado juntos, uma família linda, um amor sólido, uma casa cheia de felicidade, ambos sabiam que o destino havia conspirado a favor deles naquela festa, quando um beijo desesperado tinha se transformado na história de amor mais linda que poderiam ter imaginado. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história linda, que nos ensina que às vezes os momentos mais desesperadores da nossa vida podem ser exatamente aqueles que nos levam para onde sempre deveríamos estar. Adriana e Fernando descobriram que o amor verdadeiro tem o poder de curar feridas profundas, de transformar medos em coragem e de construir uma felicidade sólida e duradoura. A história deles nos mostra que quando duas pessoas se encontram no momento certo, mesmo que seja de forma inesperada, o destino tem uma forma especial de uni-las. O que começou com um beijo de desespero se transformou em uma família cheia de amor, risadas e realizações. Que essa história inspire você a acreditar que sua felicidade também está esperando por você, talvez onde menos espera encontrar. E lembre-se, você merece ser amado, protegido e respeitado como Adriana foi por Fernando. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento mais emocionante para você? Conte também de qual cidade você está nos ouvindo. Que Deus abençoe sua vida com muito amor e felicidade. Até a próxima história.